Olá! Olha o livro que eu trouxe hoje, A Professora da Floresta e a Grande Serpente. Gente, este livro não é brasileiro, é colombiano, mas poderia ser brasileiro, porque fala da Amazônia. E olha o título, A Professora da Floresta. Bom, este livro aqui fala de uma professora. E se você é professor ou professora, tem uma mensagem aqui para professores fantástica. É um livro muito bonito, as ilustrações são muito bonitas. Os autores são Irene Vasco e Juan Palomino. Como eu falei, eles são colombianos, mas tem tudo a ver com o Brasil. Vem comigo. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Olha como as imagens são bonitas. Eu vou comentar bastante as imagens porque elas são muito bonitas. Depois de estudar por anos e anos, finalmente a jovem professora teria seus próprios alunos. Mas ao conhecer o nome do lugar onde iria trabalhar, ficou bastante intrigada. Delícias na Amazônia? Quer dizer, ela tinha que trabalhar no meio da Amazônia, da floresta. Mas ela aceita, ela fala, bom, onde quer que eu vá, vai ter crianças dispostas a aprender. E eu vou levar muitos livros para elas. Ela está aqui dormindo, essa imagem tem uma cor muito bonita, você já vê os livros que estão jogados, colocados aqui em todas as partes do quarto. E ela pega um ônibus para chegar lá. Era uma viagem longuíssima. E esta imagem aqui é muito interessante, mostra a diferença entre a cidade e o começo da floresta. As linhas que eram retas ficam linhas curvas. Mas como era uma viagem longuíssima, tinha uma senhora que viajou com ela que ofereceu para ela dormir na casa dela. No dia seguinte, essa senhora já acorda a professora. Rápido, corra, o barco já vai partir. As nuvens anunciam tempestade. Se você não se apressar, os redemoinhos do rio se tornarão muito perigosos. Ela falou, o quê? Mas eu não quero ir de barco, eu me sinto enjoada num barco. E ela sempre levando os livros com ela, muito protegidos para não estragar. E veja que a imagem é muito interessante. Tem o rio. No meio do rio tem uma serpente aqui gigante, se você prestar bem atenção. É um rio verde. Ela pega esse barco e 7 horas depois ela chega na terra firme. Então aí, não sei se vocês estão vendo pela imagem, ela conversa com o rapaz ali que estava de moto, e ela fala, como é que eu vou chegar neste povoado chamado Delícias? Ele falou, ué, o que você vai fazer lá? Ele ficou curioso. Ele falou, bom, eu posso levar você lá de moto, mas depois você tem que seguir sozinha. E olha, muito cuidado, porque você pode se perder na floresta, e você deveria usar botas de borracha por causa das cobras da floresta. Gente, as cores que o ilustrador usou aqui para a floresta são muito bonitas, assim, é muito colorido mesmo. E assim, 4 dias depois de sair de sua antiga casa, a jovem professora chega afinal a Delícias. E quando ela chega lá, ela vê que é um povoado indígena. Eram mais ou menos 50 famílias indígenas. Ela daria aula para as crianças. E ela não entendia a língua que os mais velhos falavam. As crianças mostraram à professora onde ficava a pequena escola. Não tinha paredes, apenas um telhado de palha que abrigava algumas cadeiras e uma lousa apoiada em um tronco de árvore. E é muito interessante aqui que a ilustração mostra o vazio da escola, não mostra a estrutura da escola, é o branco. Embaixo ali do telhado de palha estão as cadeiras. E a professora logo encontrou um lugar para deixar os seus livros, os seus preciosos livros. E a professora vai ficar num quarto que é em cima da colina. A professora lia a história dos livros para as crianças e as crianças também podiam levar o livro para casa e elas trocavam os livros entre si. Até que, numa certa manhã, as crianças chegaram à escola em correria e bem assustadas. Professora, a grande serpente está despertando, ela é perigosa, a escola fica muito próxima ao rio. Ei, voltem crianças, hoje nós temos aula de geografia. Corra, professora, corra! A grande serpente acordou. Ela está furiosa porque os colonos fizeram construções na margem do rio.
Não há serpentes gigantes, vocês não precisam fugir, tudo isso não passa de lenda, gritou a professora. E aqui a imagem da chuva é uma imagem bem interessante também. Mas a professora tem que subir também, porque a chuva estava engrossando. Não demorou para ver como o céu escurecia, e os trovões e relâmpagos se multiplicavam. Estava atordoada e sentia um medo inexplicável. No topo da colina encontrou todos os habitantes de Delícias e se sentiu um pouco melhor. E esta próxima ilustração aqui também é muito interessante. Não sei se dá para ver bem, porque tem duas espécies de cobra, quer dizer, é o rio que se mistura com a serpente. De repente, um assombro coletivo fez com que todos olhassem para baixo. O rio transbordava caudaloso, agora transformado em grande serpente de lama. Arrastava tudo o que encontrava em seu caminho. E arrastou tudo mesmo. Arrastou a escola, arrastou os livros. Veja aqui que os livros estão jogados aqui no meio. Meus livros, tenho de salvar meus livros. Mas, no dia seguinte, voltou o bom tempo e a professora apenas chorava por causa dos seus livros. Foi então que viu, bem em frente a seu quartinho, um grupo de mulheres e crianças. Para sua surpresa, observou que as mulheres bordavam lindas imagens em pedaços de tecido branco. E as crianças iam juntando essas imagens. Quer dizer, eles estavam fazendo livros de tecido. E aqui tem outra imagem muito bonita, todos reunidos em volta de uma fogueira, uma cobra ali em cima da árvore, uma espécie de espírito. Então, ainda esperando que aquela enchente diminuísse, eles ficaram ali contando histórias. Naquela noite, reunidos no calor do fogo, à espera de que a chuva passasse e o rio voltasse a seu curso, as mulheres começaram a narrar suas histórias. Contaram e cantaram enquanto viravam as páginas dos livros de pano. E a professora, que não entendia tudo, mas as crianças traduziam para ela o que ela não entendia. E a próxima imagem, gente, é muito bonita, porque aqui nesta imagem mostra tudo que aparece nestas histórias. Onças, espíritos da floresta, princesas. Então você vê aqui na imagem um jacaré muito grande, uma espécie de cacique em cima do jacaré, um boto, uma tartaruga com um tipo de jardim em cima dela, uma arara, um bicho preguiça, um peixe, uma cobra, muita coisa, mas tudo se mistura aqui. Poucos dias depois, graças ao trabalho de adultos e crianças, uma nova escola e uma pequena biblioteca foram construídas. Agora feita de bambu e folhas de palmeira, a escola tinha lousa, mesa e cadeiras. Mas aqui na imagem, o que aparece realmente são as cadeiras debaixo das árvores. As cores desse livro são muito bonitas. E agora, na escola, tinha um lugar para os livros de tecido. Desde então, as aulas mais importantes eram as das lendas. Olhem esta imagem, gente. Esta imagem mostra, digamos assim, a cultura deste povo indígena, que tudo aparece misturado aqui, os animais, o rio, a serpente. Você olha, você pensa que é um rio, não, é uma serpente. E tem todos os animais aqui. E aí a professora pediu para as mães e as avós irem todos os dias na escola para contar as lendas. E a professora aprendeu a língua da comunidade graças às crianças que a ajudavam. E a professora também aprendeu a fazer livros de pano e também contou as suas próprias histórias. Então, nessa história, gente, quem mais aprende é a professora. Ela que aqui tem tudo para aprender. Tinha ensinar também, mas aprende muito. Isso tem tudo a ver com Paulo Freire, que diz: o professor precisa entender, precisa respeitar a cultura do aluno, precisa valorizar a cultura que o aluno já tem. Ele já tem uma cultura e ele precisa ser estimulado, na verdade, a pôr essa cultura para fora também. É quase uma parábola essa história, porque é isso que ela está mostrando, né? Quem ensina quem? Na verdade, todos nós nos ensinamos quando a gente não sabe e tem a disposição para aprender. A gente aprende sempre, sendo professor ou sendo aluno. Então, se você gostou
dê o seu like e volte daqui uma semana para mais resenhas de livros infantis e juvenis. Até lá!